outro caso de alguém, porque está pipocando no Brasil, Sim. né? É professora, é qualquer pessoa cristã, em qualquer dimensão da sociedade, está acontecendo o cancelamento. Quando eu vejo que o meu cancelamento pode consolar outro, eu já fico assim, poxa, vale a pena, sabe? Vale a pena entregar uma pérola da minha dor. Vale a pena enriquecer alguém com a minha experiência. A gente encontra propósito quando a gente vê o outro, não é, sendo consolado com a minha consolação. Então, eu quero preparar todo mundo que está me ouvindo, porque eu acho que, de alguma forma, nós somos muito próximos de termos cada vez mais esse tipo de situação, de marcas, e então vamos nos alegrar. E eu acho que no mundo espiritual isso é até credencial. Quando você falou que eu cresci com os cancelamentos, eu falei, acho que pelo menos no mundo espiritual, porque o mundo espiritual vê a gente de uma forma muito diferente. O cara pode ser lá todo fortão de academia, o mundo espiritual vê que ele é um magérrimo, fraquinho, né? Débil. E vê um outro cara aí que é magrinho, miudinho, mas é aquele intercessor, guerreiro de oração. Como é que será que é realmente o corpo espiritual dessa pessoa? O diabo chega nem perto dele. Eu creio que essas marcas das perseguições por amor a Jesus, das nossas renúncias, da nossa obediência, elas vão só nos colocando em níveis de autoridade que o mundo espiritual reconhece, mesmo que os olhos dos homens não reconheçam. Meu esposo e eu, a gente entendeu imediatamente, desde os primeiros momentos de ministério em que eu fui criticada, fui acusada, dentro da própria religiosidade, pessoas que não aceitam algumas das manifestações do Espírito, nem é porque é Ana Paula, não, é a teologia deles mesmos, às vezes não acreditam na contemporaneidade dos dons, e outras coisas, né, que eu fui muito cancelada dentro da própria igreja, corpo, ao longo dos anos. Gustavo e eu, a gente sempre entendeu que a gente não devia se justificar. Não devia se justificar. E quando foi, né, nesses cancelamentos recentes que tomaram uma dimensão também entre os não crentes, que aí que me doeu muito, mais uma vez a gente escolheu se calar, né? Cada um vai responder com a sua liberdade diante de Deus, mas para mim essa é a minha postura. Eu me lembro que eu fiquei, da última vez que aconteceu, foi, acho que já tem uns 2 anos e meio, 2019. Eu me lembro que eu fiquei uns 15 dias assim, inerte, sabe? Sem reação. Dentro da minha casa, a gente se recompõe para servir os filhos, para transmitir para os filhos aquela leveza, né? Então, eles iam para a escola, a mamãe estava ali cuidando e tal, mas quando eles não estavam em casa, o Gustavo, ele podia me dar todo o apoio emocional que eu precisava, porque assim, eu não tinha força para nada, né? Eu sumi das redes sociais, assim, porque para mim, né, eu preciso postar, mostrar a minha verdade, aquilo que eu quero, a minha verdade não, a verdade da minha vida. Que a minha verdade está meio confusa, né? Cada um acha que tem uma verdade, só existe uma verdade. Então ali eu me escondi porque eu não tinha como aparecer, como falar alguma coisa de qualquer outro assunto. Foram dias muito escuros, mas eu me lembro quando eu estava cozinhando e de repente, sabe, eu comecei a curar, eu comecei a sentir um brilhozinho voltar no meu coração, sabe? Uma sensação voltar, porque eu estava assim, dormente. E por mais que eu estava fazendo terapia, eu tinha com quem conversar, tinha oração, tinha leitura da Bíblia, tinha adoração. Aquilo tudo era um esforço muito grande, mas eu não sentia, né? Eu não sentia nada. E eu comecei a ter sensação de novo, enquanto eu estava na cozinha, e de repente eu tive uma visão espiritual. E eu vi assim uma ferida. Eu vi uma ferida de carne, de sangue. E me chamou a atenção. E eu falei, Senhor, o que é isso? E eu tive uma impressão do Senhor falando, é uma ferida minha. Coloca a sua dor na minha ferida. Lança a sua dor na minha dor.
porque ele foi à cruz por nossa dor, né? Então, a Bíblia também diz que se nós sofremos juntamente com Cristo a sua morte, com Ele seremos ressuscitados. Amém. Então, todos esses processos de quebrantamento na nossa vida, gente, pode ser aplicado para qualquer um de nós, uma coisa tão pequena, às vezes um amigo que te traz, sabe? É o outro que tem que fazer isso aqui na nossa mão. Na mão que a gente mesmo não consegue colocar na cruz. Se a gente começar a ler nossa história dentro da soberania do Senhor, a gente, além de ter graça para suportar a nossa cruz pessoal de todos os dias, a gente também vai ressuscitar com o Senhor. E essa ressurreição, né, depois de 3 dias, que fala de uma completude, de um tempo perfeito, ela vai realmente nos elevar, né, a um lugar de autoridade, a um lugar de vida, de identificação com Cristo, que a gente não tinha antes. Então, que o Senhor console, que o Senhor fortaleça seu povo, sua igreja, e me fortaleça ainda para o que pode ser que esteja por vir. No meu caso, por ser uma figura pública, qualquer manifestação numa DM, num comentário, é uma manifestação de um coletivo. É uma amostra de um grupo. É sempre a fala de um grupo. Seja um elogio, seja uma crítica. Depois que eu gravei lá no Hub, eu percebi esse movimento de reconciliação de representantes de um grupo ou de grupos, seja da igreja, corpo de Cristo, seja de pessoas desviadas que não estão mais entre nós, mas que um dia seguiam diante do trono e que tiveram curiosidade, eu não sei, mas eu recebi pedidos de perdão. Teve um que me escreveu que me marcou demais. Ele falou assim: desde 2014 eu não tenho paz todas as vezes que eu me lembro da carinha vomitando. Pode ter sido um emoji, mas eu participei do cancelamento, da propaganda. E eu quero te pedir perdão. Eu, como filha de pastor, depois foram 14 anos o Gustavo servindo meu pai como braço direito. Então a gente acompanhou muitas coisas. E tem um versículo que se cumpriu na vida do meu pai, e acho que ainda vai acontecer muito. E quando os pedidos de perdão começaram a chegar, eu me lembrei. Está escrito assim: ao homem que teme ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos se reconciliem para com ele. Oh, uau! Então, sabe, sair de igreja murmurando, com incompreensão, com, às vezes, difamação. Todo pastor já passou traição, ingratidão. Então, eu vivi isso muitas vezes na vida ali dentro de casa, desde criança. Sim. Né? Essas são outras marcas de Cristo em nós, né? Nos ministros. E quantas vezes eu vi pessoas voltando anos depois para dizer: perdão, pastor. E eles sempre de braços abertos, né? Então, começou a acontecer comigo. Que uma geração foi levantada durante o período que o Diante do Trono esteve mais ativo no Brasil, porque eu sempre costumo dizer assim, olha, Ana Paula Valadão, ela não é de nenhuma outra geração e nem da próxima, ela é Ana Paula Valadão sempre. Amém. Né? Porque tudo que você faz é muito contemporâneo, porque é muito nítido que o que você expõe no palco é um reflexo de uma vida de joelhos. Né? Eu mesmo com a minha esposa, né? Nós fomos formados dentro desta atmosfera espiritual. É verdade. E algo que é muito nítido para a gente já conversou sobre isso lá em casa, é que você sempre honrou a geração anterior à sua. Amém. Né? As pessoas que cantavam, as pessoas que eram compositores, mesmo você fazendo todo aquele sucesso, mesmo você sendo uma pessoa conhecida no mundo inteiro, você ia lá na fonte onde você bebeu. Né? Então eu cito alguns nomes, por exemplo, como Adhemar de Campos, como o Asaf Borba. Fábio, eu estou maravilhada
porque agora eu sou uma mãe que eles estão honrando. Eu já estive nesse lugar de começo, olhando para quem me inspirava antes de mim, e agora eu sou uma delas nessa história, e os novos olhando para mim como inspiração. E eu estou maravilhada como eles são cheios de honra para comigo. Eu me constranjo, porque o que eu mais escuto, né, é pessoas que o Senhor tem levantado hoje, em todas as dimensões, menores, maiores, dizendo: eu te escuto desde que eu nasci. Olha só. Eu fui batizado com o Espírito Santo no quarto com a música tal. Eu fui curado de um trauma. Por exemplo, tem uma jovem, a Luana Barbedo, que está sendo o meu braço direito no louvor da Igreja Diante do Trono. E ela, com 10 aninhos de idade, ela teve uma experiência que ela foi para o quarto colocar o Discman com o fonezinho, porque estava acontecendo alguma situação na casa dela que ela queria escapar, né, para aquele lugar ali de esconderijo em Deus. E ela fechou a porta e colocou o som bem alto, e ela ficou 2 horas ouvindo o CDzinho nos braços do pai. Eu acho que a gente sempre tem, né, pessoas que precisam de um ajuste aqui e ali, jovens que estão meio perdidos, às vezes a gente fica assim preocupado, ora, mas eu tenho encontrado tanta gente maravilhosa dessa nova geração. Nessa última recente gravação que aconteceu agora na Páscoa, no Congresso DT, o álbum DT 21, olha esse número, né? A gente convidou vários ministros, não só para fazerem feat ou collab, né, cantarem duetos ou trios comigo, mas para estarem o tempo todo ali num conceito mesmo que eles chamam de gang vocal. Eu falei: gente, nós somos uma gangue, vocês estão me ensinando. Ele, o jovem ensina coisa nova pra gente. Eu entendi também que intencionalmente o Senhor quer que eu continue levantando outras pessoas. Gente, o que é o Rafa Bicudo? O que é a Gabi Maganete, o PV Brito, a Amy Souza do F-Hop? O que é, gente, a Gabi Sampaio? Então, esses meninos são maravilhosos. O Senhor tem os seus Davis. O Senhor tem os seus verdadeiros adoradores que continuam de trás das malhadas. Tem muito mais gente boa nessa nova geração, sabe? Do que gente que está faltando um ajuste, um discipulado. Né? Isso é algo assim que tem me maravilhado, e a gente tem que realmente colocar mesmo para ministrar, para pregar nas nossas conferências, nos nossos eventos, nas igrejas locais. Não é quem tem zilhões de seguidores nas redes sociais, porque hoje é muito fácil. Acho que a tentação dessa nova geração é maior ainda do que a nossa, porque a exposição está muito maior. Gente, olha, esses dias, conversando com a doutora Karine Rizade, que ela fala para mim que ela não é minha terapeuta, não. Ela fala: minha amiga, quando você precisar de uma conversa mais profunda, você me chama. E ela estava falando: Ana, você lembra que há alguns anos... A gente não conversa com o terapeuta só tristeza, não, viu, Sim, gente? Conversa de alegria também. Ela falou: lembra que há alguns anos, eu nem lembrava, o Asaf Borba disse para você assim: seu brilho... Não, ele falou assim: seu rastro será maior do que o seu brilho. Ei. Porque eu sempre criei os meninos, eu e o Gustavo, a gente foi muito impactado pelo estudo dos pontos fortes do Instituto Gallup. E nós fizemos também todo um curso ali na Gateway sobre os pontos fortes, para a gente se conhecer, conhecer o outro, o estudo dos pontos fortes para a criação de filhos. E ao invés de você insistir com o menino, por exemplo, vai fazer aula de reforço de matemática, porque o menino tira péssimas notas ali. Se ele é muito bom, por exemplo, em português, gente, então pega nisso aí e faz ele ser ainda mais excelente onde ele é forte. Às vezes até a educação está invertendo as coisas. Então a gente sempre viu a música no Isaac. E eu sempre falei: filho, vamos investir nisso, porque pelo menos um hobby você vai ter pelo resto da vida. Mas eu nunca coloquei para ele assim: você tem que seguir no ministério. Você tem que fazer disso a sua principal vocação. E aí ele foi tomando gosto, não só pela música, mas ele falando recentemente: eu vou para o seminário.
Olha só. Eu vou para o seminário. Eu quero servir de dedicação exclusiva no ministério. Mas eu te digo que quando foi chegando perto dessa gravação, e Deus foi dando experiências para ele, como, por exemplo, mamãe, Deus está me dando uma música. Olha isso. Eu estava tão cansada, Fábio, naquele dia, era umas 9h30 da noite, eu já queria deitar cedo. E ele me chamou, mamãe, Deus está me dando uma música. Eu já olhei para o Gustavo, e a gente é muito intencional em dar atenção, em perceber os nossos filhos. Eu não podia perder aquele momento. Então, eu fui com ele para o piano, a gente ficou até 1h30, 2h da manhã. Isso. A energia, a adrenalina subiu na hora. Eu comecei a viver o sonho ali. Eu comecei a falar, não acredito. Eu já compus com tanta gente. Eu já ensinei tanta gente. Eu comecei a ensinar meu filho. Transmitir tudo que eu tenho para uma das pessoas que eu mais amo na vida. É uma alegria que eu não consigo expressar aqui para vocês. Então, recentemente isso foi intensificando o desejo dele, a vontade dele, o esforço dele. Porque imagina, adolescente, sentar, piano e aula de canto e escolher. O Isaac é bom em tudo. Então, eu estou maravilhada. Continuem orando pelo Isaac, gente. Ele está em construção, né? Ele ainda pode continuar sendo o que ele quiser e o que Deus quiser. E a música pode ser realmente o foco principal da vida dele. Está parecendo que vai ser.